Eu cumprimento a igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com o número 107 da harpa. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Não irei falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. De Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os presentes e aos que junto conosco participem dessa live, com a santa e gloriosa paz do Senhor, e saudando com um bom dia. A lição de hoje é a lição de número 4, 25 de abril de 2021. Dons de poder. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5. Está registrada assim a palavra de Deus. Abre aspas. A minha palavra é a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Importante essa palavra. A verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situação que demonstra a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4, 9 e no 11. No 4, 1 Coríntios, repetindo, para que você participe junto com a Bíblia.
1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4, 9 e 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e o outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo geral dessa lição de hoje é examinar os dons de poder. Está dividido em 3. Definir, né? Nessa lição vamos definir o que é dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Amém? Vou pedir ao pastor Jorge que nos eleve em oração para que o Senhor Espírito Santo, como já se faz presente, tome a direção desse trabalho. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de toda graça, te agradecemos, Senhor, por esse dia, Deus, por essa oportunidade que nós temos de reunir como igreja do Senhor para estudar a Tua palavra. Tua palavra é viva, rica, poderosa, eficaz, transformadora, e ela nos sustenta, Senhor, nessa caminhada que nós temos pela nossa vida, enquanto aqui nesse mundo estivermos. Ai de nós se não fosse a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é aquela que dá o equilíbrio para a nossa vida. Momentos de dificuldades ou momentos de bonanças, essa rica palavra, que é a Tua palavra, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela nos instrui e nos ajuda. Essa manhã que vamos estar estudando, Deus, essa lição, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, os professores que estão aqui, os irmãos que estão na nave da igreja e todos os irmãos que estão participando pelas redes sociais. Seja conosco, nos dê a Tua graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pastor Jorge está com a palavra para dar o início nessa orientação que vamos receber nessa manhã nos dons. Logo após, estará nos agraciando com seu raciocínio, Vanderlei, trazendo também o significado dos dons de poder, logo após o Léo. E se sobrar um tempinho, na pessoa do Espírito Santo, eu vou tentar fechar. Pastor Luiz Carlos, Jesus tem misericórdia. Eu olhei para o Nilson e lembrei do Luiz Carlos. Pastor Jorge, por gentileza. Só faltou o bigode, o resto. Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia a todos mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Scofield pela gentileza de me chamar de pastor Luiz Carlos. É uma honra para mim. Deus abençoe, pastor. E obrigado, meu irmão, viu? Por esse copo de água maravilhoso. Isso é na hora que a garganta seca aqui, isso tem um valor, você não imagina. Isso tira a gente da luta. Obrigado, viu? Meus irmãos, lição número 4, ela tem por título Dons de Poder. Dons de Poder. Eu quero ver aqui pelo menos três situações que eu separei que me chamaram a atenção e que me alegraram muito o coração, como de toda essa lição, como de todo esse trimestre. Nessa lição, meus irmãos, o comentarista, pastor Elinaldo Renovato, eu sempre falo o nome dele aqui, que eu acho que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Pastor Elinaldo Renovato, ele enfatiza no tópico interagindo com o professor, está na nossa lição. Interagindo com o professor, ele diz o seguinte: o comentarista diz: todavia, sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons de poder quando os seus servos têm como prioridade servir ao próximo. Isso caiu no meu coração como água em terra seca, que isso
deu uma alegria, porque a gente percebe que em todas as lições, de uma maneira criativa e inteligente, o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista, ele sempre deixa claro que os dons que Deus distribui para a sua igreja, que o Espírito Santo distribui o dom que ele quer, para quem ele quer, esses dons não são para a nosso enlevo espiritual, no sentido de quem tem um dom se vangloriar, não. O dom é para edificar o corpo de Cristo. Os dons que o irmão Vanderlei tem, e os tem muitos, viu, irmão? A gente sabe que Deus tem te dado muita graça, e dado, irmão, muita capacidade, muitos dons. Os dons que o Senhor tem, e o Senhor tem feito isso ao longo da sua vida, o Senhor tem usado isso para edificar o corpo de Cristo, no qual o Senhor faz parte também edificado. Então, os dons que o Senhor tem, nos edifica. Os dons que o pastor Escofídio tem, edifica. Os dons que o Léo tem, amém, companheiro? Está na minha esquerda aqui, edifica. Ou seja, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, que os dons de poder, quando os seus servos o têm com prioridade para servir o próximo, aí Deus distribui. Especialmente os dons de poder, irmão, porque eles impressionam, eles causam impacto. As pessoas fazem fila para ver, para assistir um culto onde tem um servo de Deus, uma serva, que notoriamente tem esses dons. Muito bem. Outro ponto que eu achei interessante, que o comentarista, irmãos, ele levanta uma questão que eu penso ser de fundamental importância. Ele levanta a questão, ele usa uma didática que ele traz à baila algum tipo de questionamento, de posicionamento que ele tem, e ele faz perguntas. Essas perguntas são perguntas retóricas, porque é uma pergunta que ele já sabe e que nós já sabemos a resposta. Mas ele pergunta a si mesmo. Para quê? Para nos fazer pensar. Para atrair nossa atenção para aquela parte ali da lição e da lição como um todo. Olha, o comentarista levanta uma questão que eu penso ser fundamental. Ele diz o seguinte: Jesus não mudou. Fato, né? Jesus não mudou. Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou será para sempre. Jesus não mudou. Então ele faz essa afirmação: Jesus não mudou, e os dons espirituais são também para a igreja de hoje. Opa, ó, a afirmação dele aí. Afirmou que Jesus não mudou, a gente sabe disso, isso é fato, e ele afirma que esses dons são para os dias de hoje, irmão. Por que ele está falando isso? Quem é da minha geração, ou um pouco mais novo que eu, ou tem a minha idade, ou tem mais idade que eu, pegou uma igreja, viveu numa igreja em que essas coisas aconteciam. Aconteciam, dom de poder, dom de cura, dom de maravilhas, e a gente viu isso. O senhor viu, irmão Vanderlei? Meu companheiro de guerra aí, nós estamos com a mesma idade. Por que isso hoje não acontece? Ele traz esse questionamento. Por que não acontece na igreja de hoje? Porque atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente, em nossas igrejas. Com frequência, a pergunta. Aí ele faz uma outra pergunta, que ao mesmo tempo, em si, ela já tem a resposta. Pergunta: será que falta conhecimento a respeito do assunto? Falta. Isso raramente é ensinado na igreja. Raramente, inclusive eu me incluo nesse rol aí, nós pastores pregamos ou damos estudo sobre isso. Raramente. Então ele está dizendo o seguinte, que um dos motivos que esses dons eles não são difundidos, não acontecem como acontecia antigamente, porque falta conhecimento a respeito do assunto, ou seja, falta ensino. Não é o que está acontecendo nesse momento, né? Que nós estamos tocando no assunto, os professores vão falar sobre isso, a gente está falando, a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Segundo ponto, ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Isso aqui dói, hein? E ele está absolutamente, ele está fazendo, ou será
que as manifestações desses dons não acontecem tanto nos nossos dias. Por quê? Porque está havendo um mau uso desses dons. É uma pergunta que ele fala, é chamada pergunta retórica, é a pergunta que você faz já sabendo a resposta, que as pessoas, quem te ouve também já sabe, mas você faz assim mesmo para suscitar o assunto, para trazer o assunto em evidência. E isso isso de uma verdade tremenda. Infelizmente, lamentavelmente, tem muitas pessoas que mercantilizam, que comerciam esse dom. Se falar que vai estar aqui domingo que vem um pastor falando de tal, que cura, ok, mas não estou falando que está errado, não. As pessoas vêm, mas cabe esse pastor que eu estou citando, é uma situação hipotética, não é que isso vai acontecer, estou dando um exemplo. Esse pastor tem que ter consciência que o dom dele é para abençoar a igreja, o corpo de Cristo, não é para ele mercantilizar. Me dá quinhentinho aí que isso te passa na frente na fila da oração. E eu oro e Deus cura mesmo. Não é assim. Não é assim. A gente vê, às vezes, quando uma pessoa prega aqui, essa pessoa tem um jeito mais imponente, pregação de fogo e tal, o pessoal faz fila que aí vem e tal. Está errado? Não. Mas está certo também não. Os extremos são perigosos. Aprendam isso. Os extremos são perigosos. A melhor posição é a posição de equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio é a palavra na vida do servo de Deus, em tudo. Equilíbrio para dormir, para comer. Hoje é dia do almoço caprichado. Vai com equilíbrio. Vai devagar. Não está acabando, não. Tudo você tem que ter equilíbrio na vida, tudo. Ouvir mais, falar menos. E para terminar aqui, irmãos, eu quero falar sobre o tópico 1, que é o dom. Uma citação aqui, irmãos, para ser bem justo. O pastor Vandercy citou com relação a essa comercialização, esse mercantilismo de dons aqui. Aqui, ele estava sentado onde eu estou, nessa cadeira aqui. Ele está de serviço e deve estar nos vendo. Às vezes ele pega o celular, dá uma olhadinha, ele deve estar nos vendo. Um abraço para o pastor Vandercy. Ele citou aqui sobre a comercialização de dons. Falou que quem tem dom de profecia, aí nós vimos aqui que a profecia pode ser aquela profecia que Deus toma um servo dele que tem esse dom de profecia em mistério, Deus dá uma mensagem e um outro que tem dom de interpretação, ou ele mesmo interpreta. Porque profecia sem interpretação também não adianta. A língua estranha é fundamental. A glossolalia, não é isso? Lá do grego. Mas, todavia, contudo, Paulo falou que é necessário que haja alguém que interprete. Está nas cartas de Paulo. Senão a gente não vai entender. Ué. Deus está falando com a gente, mas... Amém, Deus? Mas me ajuda aí, porque eu não estou entendendo. Então, Deus é sábio. Quando ele vai usar alguém... Os irmãos já passaram por isso, não já? Eu já passei várias vezes. O irmão levantou para mim uma vez. Eu estava dirigindo uma congregação muitos anos atrás. E eu já estava sentindo no coração que eu estava terminando meu tempo. A gente sabe quando está terminando o nosso tempo. Sabe. Sabe, mas sabe mesmo. Deus fala com a gente. Algumas coisas que acontecem na igreja, que não aconteciam no início, começam a acontecer. Às vezes um irmão não te compreende, alguém fala alguma coisa atravessada, você vê assim, meu tempo está acabando aqui, já estou cansando o povo. Mas eu pensei isso comigo, mas eu esqueci que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. No final do culto, eu dei a palavra para o irmão iniciar. Ele veio acompanhando um pastor, e Deus falou com ele assim, fala isso e isso com o meu servo, fala isso. Antes de eu orar, tem uma mensagem para o pastor, virou assim, ó. Falou em língua, falou assim, vai acontecer isso, isso e isso, daqui a tantos dias. Ele foi usado em língua estranha, glossolalia, e ele deu a interpretação, e cumpriu. Eu não julguei o profeta, mas no dia certo cumpriu o que ele falou. E tem também um dom da profecia, que o irmão Vanderlei vai pregar lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, um congresso de jovem lá. Ninguém nunca viu o irmão Vanderlei lá, ele abre a Bíblia e prega. E na pregação,
na explanação da palavra, na aplicação, ele fala coisas que pessoas estão vivendo. Ele não conhece, não era conhecido. Isso é profecia também. E quem tem esse dom, é como se fosse abelha no mel. As pessoas querem... profetiza para mim aqui, ora para mim, ora aqui mesmo, revela, como é que eles falam? Revela aqui, irmão. Revela. Você entendeu? Mudando aqui, o dom da fé, irmãos, que é o tópico primeiro, o dom da fé. O comentarista, irmãos, ele cita a fé em 3 momentos aqui. Irmãos, eu viajei no tempo ontem. Eu me senti um menino, um rapaz de 20 e poucos anos fazendo seminário. O meu seminário que eu fiz eu tinha 20 e poucos anos. No extinto Seminário Bíblico Mineiro. Na época não existia seminário, a Assembleia nem pensava em ter permanente Sião. Esse Seminário Bíblico Mineiro era um seminário interdenominacional. Lá eu tinha irmãos presbiterianos, metodistas, batistas, Assembleia de Deus, Deus é amor. Essa é uma bênção, que você vive com as pessoas que pensam diferente de você em algumas coisas. Você tem que respeitar, elas são seus irmãos em Cristo. Correto? Não é porque o irmão da igreja X ou Y batiza os irmãos com água na cabeça e tal, a gente não concorda, que não é meu irmão em Cristo. Isso não nos divide. E eu lembro de ter estudado isso que o comentarista, ele trouxe de uma forma muito inteligente, eu queria repassar com os irmãos aqui. Ele fala sobre a fé em 3 momentos. Primeiro momento, ele fala sobre a fé salvífica. A fé vista em 3 momentos distintos. Ou seja, no bojo da palavra fé, ele subdividiu em 3 situações que são reais, que nós vivemos isso. A fé salvífica é que recebemos por ocasião da nossa salvação. Romanos 10, 17 fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela vem aqui no culto, vou dar um exemplo, vem aqui num culto, e o Léo prega, Deus usa a vida do Léo. O Léo traz uma palavra de quebrar corações endurecidos. Aquela palavra faz um efeito na vida da pessoa que está ouvindo. Naquele momento, a pessoa, pelo Espírito Santo, recebe uma porção de fé para aceitar Jesus. Isso é tão profundo, irmãos, que tudo vem de Deus. Ele deu o meio correto e eterno, que é Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele abriu a porta, derrubou o muro que existia entre nós, e Deus, está em Efésios, diz, Jesus derrubou com o seu sacrifício bendito para todo sempre. A palavra é pregada por um servo de Deus, que eu dei o exemplo do cooperador Léo aqui, que é um servo de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, Deus fala com ele, então ele chegou e pregou a palavra. A palavra fez efeito no ouvinte. O ouvinte quer aceitar, mas falta aquela porção que é a fé salvífica, é uma parte que Deus dá, o Espírito Santo dá na hora. Vocês já ouviram a pessoa falar assim: irmãos, quando eu converti, eu escutei o pastor pregando, eu escutei aquele irmão cantando hino, aquilo bateu no meu coração, eu queria levantar, mas não conseguia, eu queria levantar. Aí chegou alguém e falou assim: dá licença, pastor, querido, o senhor quer aceitar Jesus? Hoje é o seu dia, vamos. Ou seja, a importância da igreja está sintonizada. Quando você chegou e você quebrou as amarras que o prendiam, e leva ele a vir chorando na frente e se torna um grande pregador da palavra de Deus. Fé salvífica é uma porção que recebemos quando da nossa salvação, quando nós aceitamos a Jesus, vem dele, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é justo, procede do trono da graça, inclusive a salvação. A participação nossa é quase zero, é só a gente abrir a boca, falar assim ou levantar a mão, que o resto deixa com o Espírito Santo. Segunda parte sobre esse segundo momento que o comentarista enfoca sobre a fé. Ele fala sobre a fé como fruto do Espírito. Fé salvífica, fé como fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, encontramos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que fé é essa
como fruto do Espírito. Vamos entender. Essa metáfora que é usada, comparando o fruto do Espírito a um fruto, eles sempre dizem, os teólogos dizem que a boa metáfora é você comparar o fruto com uma mexerica, por exemplo, que tem vários gomos. Não é isso? Então, cada gomo desse é um fruto, é parte do fruto do Espírito. O fruto não é um alimento? Você não se alimenta, não é para fortalecer o seu corpo? A fé é parte desse fruto que você tem que comer, em termos metafóricos, você tem que se alimentar, porque para te dar força. Martim Lutero falou, o justo viverá pela fé. É essa fé como fruto do Espírito que está falando. Fé para quê? Para você se alimentar, para suportar as lutas da vida, as perseguições, as traições, as maledicências, o pecado que nos assedia, que nos rodeia, que nos assedia, que nos rodeia, as perdas de entes queridos, as dores que nós passamos nesse mundo, essa luta que se chama vida. Viver não é fácil para ninguém. Você tem que ter esse fruto do Espírito na sua vida para você poder romper. Primeiro tópico, primeiro momento, fé salvífica. Segundo, fruto do Espírito. E para terminar, que é o enfoque da lição, ele fala isso para poder dar base de raciocínio. Ele fala fé como dom do Espírito Santo. É um dom. Como que esse dom? Ele explica. O Espírito Santo concede ao crente este dom para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. O comentarista cita o teólogo Stanley Orton, que chama esse dom de fé milagrosa. É um dom para uma situação ou oportunidade especial. E ele cita na revista o exemplo dessa fé, exatamente aquela passagem lá de Moisés com o povo de Israel, saindo do Egito, não é isso? Nós estudamos lá, saindo do Egito. Quando ele chegou próximo ao Mar Vermelho, aquele mundo de água, a nação toda atrás de Moisés, e atrás vinha o faraó e seus cavaleiros, para quê? Para dizimar com a nação de Israel. Ele, antes de tocar na água, ele teve fé, ele acreditou, Deus falou com ele, ele acreditou, que se ele fizesse aquilo, ele já estava vendo pela fé milagrosa, o mar se abrindo, irmãos, isso é um milagre. Milagre. Para poder, você está nessa situação, mais de 5 milhões de pessoas, Moisés, nós vamos morrer, meu filho, meu Deus, ai, eles vão me cortar na espada e tal. Moisés falou, calma, hoje verão o que Deus vai fazer pela nação, e verão pela última vez Faraó e seus cavaleiros. Aí quando ele tocou na água, o que aconteceu? A água se abriu. Esse é o exemplo clássico de fé milagrosa, é um dom. Meu professor, obrigado pelo tempo, Deus abençoe o senhor. O senhor está com a palavra. Eu vou fazer um viés aqui nesse milagre que o pastor, sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, nos fez relembrar. O nome hebreu, o significado em português é passou pelas águas, ou passado pelas águas. Então é um milagre que naquela época repercutiu em todos os povos. A confirmação veio no passar no Rio Jordão pela água, no primeiro Mar Vermelho, e depois a confirmação no Jordão, que ele não transbordou. A água parou de correr, daqui para baixo secou, daqui para cima não transbordou, passou pelas águas de novo. Então o nome hebreu vem, passou pelas águas ou passado pelas águas. Vanderlei. A paz do Senhor para os irmãos, os nossos amigos que nos ouvem das suas casas, que Deus te abençoe e te fortaleça. Irmãos, nós estamos nesta manhã falando sobre os dons, e especificamente os dons de poder. O pastor nos falou acerca do dom da fé.
E depois, em sequência, vem os dons de curar. E é algo muito importante, muito importante. São dons poderosos. A fé é algo tremendo, algo tremendo. A Bíblia fala de Abraão, né, só complementando, é considerado o pai da fé. E é interessante que Deus é quem deu a Abraão esta fé, porque ele saiu da sua terra para um lugar que ele não conhecia. Ele creu de uma forma tremenda, que é considerado hoje um exemplo para nós. É o nosso pai na fé, Abraão. Mas falando sobre os dons de curar, mais do que nunca são necessários. E quando se lê a Bíblia, no original, os tradutores dizem que vem sempre no plural, dons, né? Dons de curar, não é apenas um dom. Então, isto nos dá a entender que são vários dons de curar a pessoa. Aquele que é usado por Deus tem mais de um dom para curar. E o nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente: não há limite. Não há limite. Jesus não foi limitado por nenhuma situação de enfermidade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja não está limitada. Nós não estamos limitados nem pela morte, porque Jesus nos deu poder para ressuscitar os mortos. E quem é essa pandemia para desafiar a igreja do Senhor? Não existe. Estamos realmente numa situação grave, gravíssima, reconheço. Todos nós estamos tendo os cuidados necessários, mas na ótica divina, é nada essa enfermidade, essa pandemia, nada diante daquilo que Deus dá ao seu povo. Pois bem, um dos dons, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento foi Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Então não há limite, não há porquê, meu irmão e minha irmã, nós nos retrairmos, nos limitarmos. E eu me lembrei aqui quando o pastor falava da palavra que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Se nós substituirmos Timóteo pela igreja hoje, né, e o personagem Paulo por Jesus Cristo, é o que Jesus diria para nós hoje, porque nós, a igreja, a Assembleia de Deus, temos, aleluias, mas o dom está adormecido. Os cuidados da vida, talvez o próprio crescimento, desenvolvimento intelectual da igreja, de muitos, tem adormecido o dom. E é preciso, graças a Deus por essa lição, que venha despertar o interesse pelos dons espirituais e principalmente o dom de curar, né? Os dons de curar. E se você está buscando a Deus, uma excelente oportunidade, buscar os dons, né? A Bíblia diz: buscar com zelo os melhores dons. São dons excelentes, é algo tremendo. Claro, com toda a orientação, principalmente ministerial, dos nossos pastores. Nosso pastor falou muito bem acerca desse cuidado, deste zelo que se deve ter com
os dons espirituais. Mas creia, Deus tem algo a fazer nesses últimos dias. E os dons são mais do que necessários. Não existe uma ideia falsa, né? Aliás, existe sim essa ideia muito falsa de que a ciência pode tudo. E nós acabamos de ver, principalmente através dessa pandemia, que a ciência não pode tudo. Até hoje os cientistas estão tentando dominar essa pandemia. Mas Jesus, Ele tem para nós a solução, Ele tem o dom. E a maior cura que o homem recebe é a cura espiritual. A maior enfermidade é o pecado. É o que diz aqui o segundo tópico. A redenção e as curas. É a cura do pecado. Quando você aceita Jesus como Salvador, você é curado. Aquela enfermidade terrível, que é o pecado, que levava à morte, foi repreendida, foi curada. E agora então, vem então a cura na esfera material, vem as curas como resultado desta redenção em Cristo Jesus. Agora, estamos sim sujeitos a todas as enfermidades, não somos melhores, não somos super crentes, né? A enfermidade vem porque estamos ainda neste corpo mortal, estamos sujeitos a toda a enfermidade, por isso o crente não pode também se achar, porque recebeu os dons de curar, que agora ele está acima de todos. Não, está sujeito sim às enfermidades. E a Bíblia diz que aos homens é ordenado morrerem uma vez, e depois o juízo. E uma das formas de se morrer é através da enfermidade. Um acidente, ou o coração para de repente, mas também a enfermidade nos leva à morte, cumprindo-se a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a palavra para o nosso superintendente. Gentileza, observando aquele relojão lá para gente. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, para aprender, irmãos, a palavra de Deus. Muito importante essa lição desse trimestre que tem despertado em nós, né, esse desejo de buscar a Deus pelos dons espirituais. E hoje nós falando aqui dos dons de poder, os irmãos já explicaram muito bem aqui, né? Pastor Jorge, mais o nosso irmão Vanderlei. Agora aqui no tópico 3, está falando do dom de operação de maravilhas, né? O que é o dom de operação de maravilhas? O comentarista diz que é aquilo que sai da ordem natural, né, das coisas. O ser humano, ele tem muitas habilidades, como foi falado aqui sobre os dons de curar. Os médicos, né, a medicina, a tecnologia, você vê coisas que você fica perplexo, né, que o ser humano ele é capaz de fazer, tanto na área da ciência, né, na área da medicina, na área da tecnologia, né, na área das informações, como nós temos visto hoje, coisas tremendas. Você consegue, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo aqui o celular. Você liga o celular aqui e você fala com a pessoa lá no Japão, né? Isso é extraordinário. Isso é uma coisa tremenda. Por exemplo, a internet. A internet é algo fenomenal, né? Você
entra numa rede social aí, numa rede de comunicação social, rapidamente você está ligado ao mundo inteiro. E o GPS? Né? Se você parar para pensar, é coisa incrível. Hoje, a questão da tecnologia, né? Hoje eles tiram o coração de uma pessoa e colocam na outra. Isso é extraordinário. Só que o dom de operação de maravilhas, irmãos, ele está superior a tudo isso. Ele é bem maior. Né? Aqui o comentarista deixou o exemplo, 3 exemplos aqui, um dos que é bastante interessante, vou falar por causa do tempo, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro já havia 4 dias que ele estava morto, né? O seu corpo físico, ele estava em um grau de decomposição fortíssimo, né? Mas a Bíblia diz que no 4º dia, o Senhor Jesus chama Lázaro, e Lázaro, ele sai para fora, né, do sepulcro. Então, Jesus manifestando esse dom de operação de maravilhas. Jesus, ele falou com o vento, falou com as águas, né? No meio da tempestade, no meio da dificuldade, ele falou. E a Bíblia diz que o mar e o vento lhe obedeceu. Então, veja que nós, queridos irmãos, tudo isso que nós temos comentado aqui, e que o pastor Scofield finalizará ali, é para agrupamento, é para nos arrebanhar no reino de Deus, né? De uma forma que Deus manifestou esses dons na vida do ser humano, para que o ser humano viesse conhecer o reino de Deus. É um sinal. As manifestações, muitas das vezes na Bíblia chamada de sinal, para quê? Para que o ser humano ele se desperte, ele volte o seu coração para Deus. Pastor Jorge falou aqui do tempo, há alguns anos atrás, onde havia muitas manifestações com mais frequência, não que não haja hoje, hoje nós temos visto acontecer, mas naquela época, por que convertia mais pessoas naquela época? Por causa dos sinais. Onde há sinal, chama a atenção dos pecadores, né? Chama a atenção das pessoas. Então, é para isso que Deus deixou essas maravilhas, né? Através da sua igreja, manifestar através de nós esses prodígios, esses milagres, esse poder sobrenatural, para que o ser humano venha arrepender-se dos seus pecados e venha alcançar a salvação em Jesus Cristo. Eu quero findar aqui o meu comentário e que Deus abençoe os irmãos, e muito obrigado, pastor Scofield, e aos pastores pela oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. A síntese do tópico 3, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermos. O dom não é nosso. Eu volto a repetir, eu falei isso domingo passado e vou repetir. Ninguém tem dom. O dom é do Espírito Santo. Nós somos servos. E como servos, nós estamos sujeitos à orientação do superior. No caso, o Espírito Santo. É onde Jesus disse: eu irei e deixarei convosco o Espírito Consolador. É esse Espírito Consolador e que determina em nós, servos, o que devemos fazer, orar. Eu, quando novo convertido, eu ouvia as pessoas falar: eu tenho fé. Depois de um certo tempo, de um certo estudo, eu cheguei à conclusão que seria uma metáfora, né? A fé é dom. E ela é colocada em prática no joelho,
lavada nas lágrimas, aí esse dom vai aumentando, né? Vai inchando. Numa pequena pesquisa que eu fiz, apodeixes, esse termo, apodeixes, em grego, pode ser traduzido como manifestação, sendo prova do poder do Espírito Santo, a prova que consiste no poder de Deus. O poder está em Deus. Eu não tenho poder de cura, eu tenho que orar, mediante a minha fé. Paulo conclui dizendo, uma proclamação efetiva do Evangelho, dizendo que o poder do Espírito Santo produzirá a fé nos ouvintes. Foi o que o pastor colocou aqui. A fé vem por ouvir. Várias outras passagens do Novo Testamento ligam o Espírito Santo ao poder. Atos 1, de 8 a 10, Romanos 15, 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. No Antigo Testamento, o termo fé é encontrado apenas por 2 vezes. Deuteronômio, capítulo 32, 20, e principalmente em Deuteronômio. Essa é a afirmação. Até mesmo nesses 2 casos, a maioria dos eruditos é de opinião que o termo hebraico significa fidelidade. A fé é ter fidelidade. Significa que não seja grande a importância da fé, sendo usualmente expressado por verbos, tais como crer, confiar, esperar, ocorrer com abundância. A fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda confiança em seus próprios esforços para obter a salvação, que sejam eles ações de piedade, de bondade, ética, ou seja, o que for. A fé é a única maneira de alguém receber a salvação. O que o pastor muito bem colocou. A fé salvífica. Se não tiver fé salvífica, não recebe a salvação. A fé, sem dúvida alguma, é um dos mais importantes conceitos do Novo Testamento. A fé significa o abandono de toda confiança nos próprios recursos. Significa lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. Por fim, a fé implica em completa dependência de Deus e em plena obediência ao Senhor. A sabedoria, não de palavras persuasivas de sabedoria, isso não dá aos pregadores nenhuma desculpa para negligenciar o estudo e o preparo. O que Paulo ensina, que o Espírito Santo opera no coração do ouvinte, a sabedoria e a eloquência do pregador de nada valem. De nada vale eu ficar pulando, dar pirueta, gritando, dá glória a Deus, igreja. De nada vale se o Espírito Santo não operar. A pregação de Paulo era marcada pela demonstração convincente do poder do Senhor Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 9, que é o dom da curar. Não é fé salvífica que todos os cristãos têm, mas a fé para suprir alguma necessidade específica dentro do corpo de Cristo. Os dons de curar. O plural das palavras pode aludir a vários tipos de enfermidade e a várias maneiras apresentadas por Deus para a cura. Infelizmente, repito, tem algumas pessoas que pregam e alguém é curada. Certa ocasião tinha um porteiro no Templo Central, pastor Jorge, que ele visitava essas igrejinhas, esses movimentos aí. Aí um dia, antes da escola, ele se abriu comigo, logo com quem? Comigo. Perfeccionista, que é colocado como, ele é nervoso, não é nervoso. Eu vim do podre, imundo. Hoje, se eu tenho a graça de Deus, eu tenho que tentar ser o mais perfeito possível. Aí ele vira para mim, aí eu fui na igrejinha, recebi tanto, ainda pensei comigo, falei, o máximo que eu consegui foi 100
que me ofertaram foi R$100 e eu não queria, o irmão colocou no meu bolso. Eu consegui R$1.000 de oferta e quando eu comecei a pregar, eu parei e falei, tem alguém aqui com dor de cabeça. Nós estamos aqui em 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, com lá em cima 15. Talvez, possivelmente, alguém está com um distúrbiozinho de dor de cabeça. Possivelmente alguém tem um desvio de coluna, está com a coluna, uma hernia de disco, alguma coisa incomodando no sentar. E ele fazia apego disso. Deus está me falando isso. Deus está me fazendo aquilo. Aí eu falei com ele, falei, meu amado, você está usando o santo nome em vão. Você pode perder a salvação. A sua fé pode esvaziar igual um balão furado. Você está usando o santo nome em vão. Que é isso, irmão? Ô, pastor, eu falei, ainda não sou pastor, eu sou diácono. Mas, por favor, não faça esse tipo de coisa mais, porque Deus pode te pesar a mão. Na outra semana ele foi mandado embora da portaria do Templo Central. Não sei o que aconteceu com ele. Deus abençoe, que ele tenha mudado e que tenha continuado na salvação. Concluindo, eu quero solicitar, dê o início, que faça o fechamento com a oração e a bênção apostólica, meu querido pastor. Hoje à noite temos um culto presencial, mantendo a distância, com máscara, com uso de álcool em gel. Eu particularmente já fui agraciado com a segunda dose. Você também foi, né, Vanderlei? Não? Vanderlei não quis tomar a vacina, não. Eu já fui agraciado com a segunda dose, mas eu estou criando anticorpos. Pastor. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, por essa escola, tudo que foi falado aqui, que o Senhor possa nos abençoar, dando a tua graça, que o Senhor possa nos dar um dia na tua presença, nos dar uma tarde de paz, e que à noite possamos estar aqui para te adorar. Nos despeça na paz do Senhor, seja conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos amados, com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja. Vão em paz, Deus abençoe, todos digam amém. Amém.